Olá pessoal, queridos alunos, tudo bom com vocês? É muito bom estar aqui de volta. É um prazer demais estar aqui voltando a gravar aulas com vocês. Vocês de novo estar com esse contato aqui com a gente, por mais que seja na TV, né? Eu sou o professor Pablo, eu já estou aqui com vocês desde o ano passado. O ano passado eu gravei aulas aqui para o pessoal do 9º ano, tá? Esse ano a gente está aqui com o 6º ano, então eu espero que vocês aí fiquem tranquilos. Peguem o material de vocês, peguem o livro de vocês, a gente vai usar o livro, a gente vai ver aqui algumas coisas. Nessa primeira aula, a gente vai resolver aqui alguns exercícios, tá? Então, prestem bastante atenção. Eu sou professor lá na Escola Municipal Joca Vieira, né? Inclusive aqui eu quero mandar um abraço aqui para toda a equipe lá de professores, a equipe gestora da Escola Joca Vieira, que fica lá na Zona Rural Leste, né? Lá no povoado Estaca Zero. Muito boa a escola. Um abraço aí à professora Tânia, professora Bonfim, professora Regina, que fazem parte da direção da escola, e também a todos os professores pelo apoio e tudo que a gente tem tido da escola, tá, pessoal? É muito bom estar aqui com vocês. Vocês não sabem a saudade que eu estava de estar aqui com vocês hoje, voltar aqui nessas gravações, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Quero que vocês prestem atenção aqui hoje, né? Vocês sabem que vocês já tiveram aula aqui do professor Leonardo, né? O professor Leonardo explicou aí para vocês um pouco sobre a questão das raízes quadradas, né? Então hoje, nessa aula de hoje, a gente vai fazer exercícios sobre o conteúdo que o professor Leonardo fez, tá, pessoal? Então aí que é operações com números naturais. Então, a nossa habilidade de hoje, pessoal, nossa habilidade de calcular a raiz quadrada exata de um número natural, né? Então, vocês viram que na aula do professor Leonardo foi sobre raiz. Ele fez uma aula muito interessante, muito boa, muito bacana. O professor Leonardo é uma pessoa maravilhosa também, né? Então, a aula muito boa também. Então, ele mostrou como é que a gente faz esses cálculos e hoje a gente vai fazer aqui alguns cálculos para vocês, tá? Resolver alguns problemas e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar. Prestem bastante atenção, tá, pessoal? Presta bastante atenção, essas atividades aqui, elas não tem no livro de vocês não, então eu vou dar um tempinho para vocês analisarem, tentarem responder aí no caderno, tá? E aí depois a gente volta com as resoluções, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, pessoal. Nossa primeira questão aí, eu botei aí algumas raízes para vocês identificarem. Porque, pessoal, olha, essas raízes quadradas, eu sempre digo para os meus alunos que eles têm que saber as raízes quadradas dos números, pelo menos até o 100, né? Todas essas raízes. Até o 100 vocês precisam saber. As raízes que são exatas. Então eu coloquei aqui algumas aqui para a gente ir treinando, tá? E botei uma aqui maior do que 100, que a gente vai ver como é que faz esse cálculo, né? Como é que acha. E vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Uns 2 minutinhos aí vocês vão conseguir fazer e a gente volta, tá? Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram? Estamos aí de volta. Conseguiram fazer aí, pessoal? Então vamos lá. Vocês lembram aí como o professor Leonardo fez para calcular essas raízes? Que essas raízes quadradas, elas são calculadas a partir, né, da questão da área de um quadrado. Né? Vocês lembram lá da questão da área de um quadrado. Aqui nós estamos fazendo a parte algébrica mesmo. A gente vai ver outros problemas que tem essas aplicações da área do quadrado, tá? Mas aqui é o seguinte, ó. Qual é a raiz quadrada de 16? Todo mundo marcou aí, sabe que é 4, certo? 4. Por quê, pessoal? Por que que isso aqui, a raiz quadrada de 16 é 4? Porque você vê lá, né? 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado, pessoal? É 4 vezes 4, que é 16, certo? Lembrar lá da potência, que é como se calcula a área do quadrado, né? A gente vai ver já uns exemplos com o quadrado. Qual a raiz quadrada de 49, pessoal? 7. Esse 7 ficou meio feio, né, pessoal? Mas aqui é 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49, tá? Qual é a raiz quadrada de 64, pessoal? É 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que dá 64. Beleza? Qual é a raiz quadrada de 25? De 25 é 5. Por quê? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, vai dar 25. Essas aí são fáceis, pessoal, porque na tabuada de multiplicação você consegue identificar isso aí, né? E, como eu disse, essas raízes até 100, vocês precisam saber essa. O professor lá vai perguntar, a raiz de 64, você 8. A raiz de 25, 5. Essas vocês precisam saber, tá, pessoal? Quando eu digo, e outra coisa, quando eu digo que vocês precisam saber das raízes até 100, não é que todos os números de 1 a 100 têm raiz quadrada exata, não. Por exemplo, 10, né? A raiz quadrada de 10. Tem raiz quadrada de 10? Exata, não. Vocês vão ver isso aí quando a gente estiver vendo os números reais, lá no 9º ano, vocês vão saber calcular essas raízes. Mas não é essas raízes que eu estou falando, é as raízes quadradas exatas. 10, ela não tem uma raiz quadrada exata, tá bom? Então, esse número 10, por exemplo, você não precisa. Você bota a lista lá das raízes e você vai aprender elas, tá bom? E a raiz quadrada de 169, pessoal, vocês conseguiram? A raiz quadrada de 169, pessoal, é 13, né? Porque 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, 13 vezes 13, certo? 13 vezes 13 é 169, tá? Ah, professor, e como é que a gente faz isso? Olha, aí você tem que ir fazendo por tentativa, né, pessoal? Você tem que ir fazendo aí por multiplicação. Você multiplica 10 vezes 10, depois 11 vezes 11, 12 vezes 12, aí depois 13 vezes 13 até achar essas raízes. A gente vai ver uns exemplos aí que tem umas raízes maiores que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai calculando isso aí, tá? Então aí, nossas raízes aí bacana, beleza? Vamos para a segunda, pessoal. Segunda questão, tá? Segunda questão aí a gente já vai ter um problema. Olha aí esse problema aí, ó. Seu João tem um terreno quadrado de área igual a 81 metros quadrados. Sabendo disso, quanto mede o lado do terreno do seu João, certo? Então aí nós temos o terreno do seu João é quadrado, essa informação é muito importante, tá? Então, que o terreno é quadrado. Então a gente quer saber aí o valor do lado, bom? Vamos lá, 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos lá, pessoal.
de volta. Vamos lá, pessoal, isso aí é bem fácil, né? Isso aí é a aplicação justamente do que o professor Leonardo fez na aula, né? Que foi vocês entenderem que essa raiz quadrada, ela é uma forma que a gente tem de fazer esses cálculos com um quadrado, saber o lado do quadrado, né? Identificar, achar e encontrar o lado de um quadrado sabendo a sua área. Então, olha só, a área desse terreno, ela é 81 metros quadrados. Então, como é que a gente faz para saber o lado? Vocês sabem que um quadrado, todos esses lados aqui são iguais, né? A gente não sabe aqui o que é, vamos botar aqui uma letra, um X, é um valor. Mas todos esses quatro são iguais, né? Vocês sabem disso. Então, para a gente saber esse lado, basta tirar a raiz quadrada de 81. Lembro aí que esse número aí, esse símbolo aqui, né? Esse radical aqui que a gente chama, que é o símbolo de tirar a raiz quadrada, ok? Então, a raiz quadrada de 81, pessoal, a raiz quadrada de 81 é 9, tá? 9. Eu estou escrevendo feio a prática, pessoal, que eu estou escrevendo muito mal hoje. 9, certo? Por quê, pessoal? Porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá 81, certo? 9 vezes 9 é 81. Então, por isso que o lado desse quadrado, no caso aqui o lado desse quadrado, ele é igual, mede, tá? Vamos botar aqui, mede 9 metros, tá? 9 metros. Porque a área está em metros quadrados, então o lado vai estar em metros, tá? Vocês lembram, sabe, lá já estudaram que essa questão do quadrado aqui, do metro quadrado, é a unidade de área, né? Unidade de área, quando vem com um quadradinho, metro quadrado, quilômetro quadrado, enfim. Então, bem simples, né, para você calcular. Cuidado, pessoal, para você não confundir com perímetro, tá? Muito cuidado para você não confundir com perímetro. O que os alunos fazem é confundir com perímetro. Quer fazer o quê? Um quadrado tem todos os lados iguais, aí quer pegar 81 e dividir por 4, né? Não é assim, porque 81 é a área. Quando é dado a área, você tem que calcular raiz quadrada. Se ele desse o perímetro, aí é que você ia dividir por 4, tá? Muito cuidado. A leitura ela é muito importante. Aqui, ó, área, não é perímetro, ok? Muito bem, cuidado para não confundir. Vamos para a terceira, pessoal. Nosso terceiro exemplo, né? Fiz aí o quadradinho também, diz o seguinte, ó. André tem um terreno quadrado com área igual a 121 metros quadrados. Ele pretende cercar esse terreno para evitar que sua vaca fuja. Quantos metros de cerca ele irá construir para cercar todo o terreno, tá? Então, olha aí a pergunta. Ó. Eu não quero saber só um lado, eu quero saber quantos metros precisa para construir toda a cerca, ou seja, cercar o terreno todo. Claro, é um quadrado, mais uma vez aqui, isso é importante, né? Ó, é um quadrado, né? Então, a gente sabe como calcular um lado. Se a gente souber um lado, a gente vai saber todos os 4 lados, porque em um quadrado todos os lados são iguais. Vamos lá, 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. Vamos lá, pessoal.
aí, pessoal, de volta. Conseguiram fazer? Muita atenção aí na resposta, tá, pessoal? Então, vamos lá. O André, ele tem esse terreno aí que é quadrado, que a área, né? A área dele é igual a 121 metros quadrados, certo? Então, aí nós temos a área dessa figura. E aí ele quer cercar todo o terreno. Então, a gente precisa saber pelo menos um ladinho aqui, né? Porque se a gente souber um, a gente vai saber todos. E como é que faz para saber um lado tendo a área? Basta tirar raiz quadrada, né, de 121, que é a área. E a raiz quadrada de 121, vocês conseguiram? Vocês tiraram? Como é que a gente vai achar isso aí? Ah, professor, é muito grande, é um número muito grande. E eu tenho que ir tentando, tá? A raiz quadrada de 121, por exemplo, nós vimos agora há pouco, no exercício anterior, que a raiz quadrada de 81, ela é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. Então, ó, e o que é que a gente fez? Multiplicou, ó, 9 vezes 9, né? 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é 81. Ficou apertadinho aqui, mas dá para ver, né? Então, ó, o que é que a gente pode fazer? Ah, a gente pode testar o 10, né? A gente vai testando o número, ó, 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que é 100. Não é, né? Deu 100, não é 121. 11. 11 ao quadrado, pessoal. É 11 vezes 11. Quanto é 11 vezes 11? Ah, não sei. Vamos fazer a conta, ó. Aqui, ó. 11 vezes 11. Vou fazer essa multiplicação, ó. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, né? Tracinho. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 1. Ó. 121, né, pessoal? 121. Então, ó, a raiz quadrada de 121, pessoal, é 11, tá? 11, certo, pessoal? No caso aqui, tô escrevendo muito feio hoje. 11, pronto, ficou bonito. Então, a raiz quadrada de 121 é 11, beleza? Aí, o que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que ele vai gastar, quantos metros para cercar todo o terreno. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, eu vou tirar esse x aqui, porque a gente já sabe que esse ladinho aqui é quanto? Aqui é 11, aqui é 11, aqui também é 11 e aqui também é 11, certo? Então, os 4 lados é 11. Então, quanto é que ele vai gastar? A gente vai somar esses 4 ou multiplicar por 4, que é mais fácil, né? Ó, 4 vezes 11. 4 vezes 11 é 44 metros, certo? 44 metros, beleza? Muita atenção aí nesse cálculo dessa raiz, pessoal. As raízes você pode fazer aí, ó, tentando, multiplicando os números, tá? Muito bem, vamos para a questão 4. Questão 4 tá aí, pessoal, olha. Alguém perguntou ao Antônio quantos anos ele tinha. Ele respondeu: minha idade é o quadrado de 4 mais a raiz quadrada de 25. Quantos anos tinha Antônio? Então aí a gente vai montar uma expressãozinha, né? Que a gente já envolve outra coisa. Mas vocês já estudaram, né? A gente está fazendo aqui já uma revisão. Ó. O quadrado do 4. O que é o quadrado de um número? O quadrado do 4. O que é o quadrado? Vocês já viram, tiveram aula disso, tá? Então vou dar aí uns 3 minutinhos. Essa aqui também é muito boa para vocês tentarem fazer. Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, nossa aula está quase terminando, mas vamos concluir essa questão aqui, né? Vamos relembrar aí, pessoal. Ele diz aí, ó. Alguém perguntou ao Antônio quantos anos ele tinha. Ele respondeu, minha idade é o quadrado de 4. O que é o quadrado? Pessoal, vocês fizeram um estudo lá sobre as potências com relação a quadrado e cubo, que eram os nomes especiais que dois tipos de potência recebiam, né? Que é quadrado é quando é uma potência de 2 elevado a 2 e cubo quando o expoente é 3, né? Então, quando ele fala aqui o quadrado de 4, a gente tem que montar, ó, 4 elevado a 2, certo? Ele poderia dizer aqui o cubo de 4. Se fosse o cubo de 4, aqui seria 3, né? Mas é o quadrado. O quadrado desse número 4, então fica desse jeito. Mais, certo? Ó, mais a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada nós vimos, né? Raiz quadrada de 25. Então, esse é o problema que ele disse. O Antônio aí, ele gosta de dar essas coisas em enigmas, né? Então, beleza, ó. A gente vai resolver, ó. Quanto é 4 ao quadrado, pessoal? 4 ao quadrado não é 8, tá? Pelo amor de Deus, é 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16. 4 ao quadrado é 16. Mais a raiz quadrada de 25. Nós vimos lá na primeira questão que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então tá aí, ó. 16 mais 5 vai dar quanto? 21. Então aí, no caso, o Antônio, ele tem 21 aninhos, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer, mais uma vez, dizer que é um prazer estar com vocês. Esse ano vamos ficar aí durante esse tempo aqui dessas aulas na TV, aqui com o 6º ano, com vocês todos. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.